O Salmo 103, esse que acabamos de ler, do versículo 1 ao versículo 5, nos conduz aqui e nós percebemos uma reflexão sobre a bondade de Deus e nos desafia a mudar a nossa visão, para nós fixarmos os nossos olhos no que Ele tem feito por nós. Às vezes nós temos uma tendência de olhar só para aquilo que está ruim. Nós temos uma tendência de olhar para as situações que estão difíceis, para as situações que não estão dando certo. E hoje nós iremos pela manhã pensar e meditar um pouco nesse salmo, justamente em três partes aqui. A primeira, a gente vai ver a gratidão, né? O louvor que nasce de uma escolha intencional. E nós vamos ver versículo 1 e versículo 2. Depois, versículo 3 e o 4, veremos a lembrança das misericórdias e das bênçãos de Deus. E por último, versículo 5, a renovação que vem quando nós reconhecemos a fidelidade do Senhor. Então, nessa manhã eu quero caminhar nessas três partes com os irmãos, expondo esses versículos aqui do Salmo 103, né? Olhando para o contexto, e é fundamental nós observarmos o contexto para nós não cairmos aqui de paraquedas, mas entendermos o momento que o salmista Davi está escrevendo. Nós sabemos que esse Salmo 103 é um dos mais conhecidos de Davi e destaca por seu caráter de adoração e o caráter da gratidão a Deus. Se você observar, ele não é um salmo aqui de petição, como outros salmos que nós vemos de Davi, que Davi pede livramento, que Davi pede a ajuda, a intervenção do Senhor. Esse salmo não, é um salmo de louvor que reflete uma profunda reflexão das misericórdias do Senhor sobre a sua vida e as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Irmãos, é justamente uma passagem que demonstra essa consciência que Davi tinha sobre quem Deus é e aquilo que Deus tinha feito. E eu acho que essa consciência de quem Deus é e aquilo que Ele tem feito é importante na nossa caminhada cristã. E, irmãos, esse salmo é uma declaração pessoal de Davi, mas é ao mesmo tempo um chamado coletivo para nós adorarmos a Deus. Se você observar, logo no primeiro versículo, Davi ele começa falando para a sua própria alma, e eu acho muito interessante. Davi ele começa falando a sua própria alma, chamando a não esquecer dos benefícios divinos. Irmãos, isso é significativo, pois reconhece que a tendência humana é de negligenciar ou muitas vezes distanciar e negligenciar as bênçãos que nós recebemos do Senhor, especialmente nos momentos de dificuldades, nas situações. E aí, olhando para toda a história, historicamente, Davi passou por muitos momentos de provação, sabemos disso, quantas perseguições, quantas batalhas, quantas perdas, pecados graves, e ele conhecia a dor e a culpa e o peso das consequências do pecado. Mas Davi também, ele experimentou a graça, ele experimentou o perdão e a restauração vinda do Senhor. Por isso, irmãos, assim como Davi, que convoca a sua alma para louvar ao Senhor, ele faz com um coração grato, com gratidão, reconhecendo o cuidado divino em cada etapa da sua vida. E aí, quando nós olhamos o contexto teológico do Salmo 103, nos aponta justamente para essa grandiosidade de Deus. Davi aqui ele não está olhando para as suas dificuldades, mas ele consegue olhar para a grandeza de Deus. E aí, irmãos, ele é apresentado como aquele que perdoa, o Deus que redime, o Deus que restaura, o Deus
que renova. Isso reflete essa aliança de Deus com o seu povo, que é sustentada por seu amor, por sua misericórdia, características essas que são imutáveis no nosso Senhor. Por isso, irmãos, esse salmo também tem uma relevância prática, e a gente pode dizer que é atemporal, ou seja, foi para o momento de Davi, mas também é para hoje, para a vida dos irmãos, para a minha vida, porque assim como Davi, muitas vezes nós somos tão rápidos para nós esquecermos as bênçãos de Deus, tão rápidos. Muitas vezes nós focamos nas dificuldades e esquecemos aquilo que o Senhor tem feito. E o Salmo 103 nos desafia a mudar a nossa perspectiva, nos desafia a focar no Senhor, a olhar para o Senhor, a colocar os nossos olhos voltados para o Senhor. E aí nós então caminharemos, primeira parte, olha o versículo 1 e versículo 2, novamente, diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Irmãos, o louvor que nasce de uma escolha intencional. Você percebe que o salmo começa com um imperativo que Davi dirige para a sua própria alma, é uma ordem, é um imperativo, e Davi diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Aqui ele está convocando, é como se ele estivesse olhando no espelho e dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Ele está dizendo para a alma dele, ele está dando uma ordem para a sua alma, ele está convocando todo o seu ser para louvar ao Senhor. É como se ele estivesse se lembrando de que o louvor não pode ser algo superficial, o louvor não pode ser algo esporádico, mas ele está dando a entender aqui que é algo intencional, algo abrangente que envolve mente, envolve coração, envolve vontade. Irmãos, essa expressão, quando ele diz tudo o que há em mim, indica aqui que o louvor a Deus deve ser total, não algo só limitado às palavras, mas abrangendo ações, abrangendo pensamentos, emoções, tudo. Por isso que ele diz: tudo o que há em mim, bendiga ao Senhor. Irmãos, Davi também nos alerta para algo crucial, porque ele vai dizendo, versículo 2, a ideia de não esquecermos os benefícios. Você consegue perceber? Quando ele diz no versículo 2, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Irmãos, porque quando nós esquecemos das bênçãos de Deus, passamos a enxergar a vida pelas lentes das dificuldades, e perdemos de vista tudo o que o Senhor já fez por nós. Por isso, irmãos, gratidão começa justamente com essa atitude deliberada de recordar as obras de Deus na nossa vida, é lembrar aquilo que o Senhor já fez, e transformar essas lembranças em louvor ao Senhor. Irmãos, louvar a Deus é uma escolha, não apenas uma resposta emocional, é algo intencional. Você precisa louvar a Deus pelas bênçãos, precisa ser algo intencional. Sabe por quê, irmãos? Há momentos em que as nossas circunstâncias não parecem favoráveis, e os nossos sentimentos parecem não nos conduzir para louvar ao Senhor. De repente aconteceu um acidente, de repente a gente está com um problema de saúde, de repente a gente está com um problema de relacionamento, está com uma crise conjugal, está com um problema com os filhos, está com uma situação na igreja, e talvez essas
esses momentos talvez não nos conduzam para louvar, mas Davi vem dizendo que é algo intencional. Eu preciso louvar, eu preciso olhar para as bênçãos, eu preciso olhar para o Senhor. Eu tenho que louvar, e esse louvor não depende das emoções, mas de um coração decidido a reconhecer quem Deus é. Essa é a ideia. Porque, irmãos, a prática da gratidão intencional, como Davi demonstra aqui, justamente ajuda a nós mudarmos essa perspectiva. Porque ao invés de nós nos concentrarmos nos problemas, nós podemos focar nas inúmeras maneiras como Deus está sendo fiel. Mesmo em tempos difíceis, nós podemos ver o quanto o Senhor tem sido fiel. Podemos ver esse princípio em tantos outros textos, quando o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, e ele vem dizendo que nós devemos nos alegrar no Senhor, independente das circunstâncias, alegrar sempre no Senhor. Ou como o escritor de Hebreus, ou o próprio profeta Abacuque, que vem mostrando justamente que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, eu vou continuar me alegrando no Senhor. A ideia é intencional, não é porque as coisas estão bem. Está tudo bem, eu vou louvar, está tudo bem, vou cultuar ao Senhor, está tudo bem, vou ser grato ao Senhor. Não, é algo intencional. Vemos Paulo, vemos o escritor de Hebreus, falando sobre essa perspectiva da gratidão, do louvor a Deus, independente das situações. E a pergunta que eu faço para mim, quando eu olho para esse texto, e eu faço para os irmãos: quando foi a última vez que você parou para louvar a Deus intencionalmente? Talvez você esteja enfrentando um período difícil, mas esse salmo nos desafia a ordenar, a dar uma ordem para a nossa alma, para louvar ao Senhor. Mesmo quando tudo não parece natural, mesmo quando tudo não faz muito sentido, nós precisamos ordenar e dizer: louve, louve. Faça o exercício de listar as bênçãos de Deus na sua vida. É isso que Davi está dizendo: não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É lembrar de tudo o que Deus tem feito, nos faz tirar o foco daquelas situações e nós então louvarmos ao Senhor. Por isso, irmãos, Davi vem mostrando que o louvar, o bendizer, o ser grato é um estilo de vida, e que nós, filhos do Senhor, nós precisamos ter. É viver de uma maneira a refletir a gratidão pela bondade de Deus em todas as áreas da nossa existência. Refletir a bondade de Deus. Por isso que Davi, ele diz: tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Mas a segunda parte, olha o versículo 3 e o versículo 4, por favor. Ele diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Perceba que após convocar a sua alma ao louvor, Davi aí começa agora a enumerar os benefícios. Depois de convocar, ele começa agora a enumerar, mostrando que a gratidão não é um sentimento abstrato, mas é algo enraizado nas ações concretas do Senhor.
E ele inicia essa lista, ele inicia com as maiores dádivas que o ser humano pode ter. As maiores bênçãos que o ser humano pode ter, Davi ele começa listando, e ele vai falar, é o perdão dos pecados, é a cura das enfermidades. Perceba que a primeira menção que ele fala é sobre o perdão, que é o fundamento dessa relação que nós temos com Deus, porque sem o perdão, estaríamos separados dele, mas em sua misericórdia, ele nos concede o perdão, ele remove as nossas transgressões, nos reconcilia consigo. E aí, irmãos, Davi ele reconhecia que o perdão vinha unicamente da graça de Deus, e ele mostra que não é nos méritos humanos, mas ele olha para o Senhor e diz, é o Senhor que perdoa. Perdão é o maior ato da misericórdia de Deus, e hoje temos em Cristo a plena manifestação dessa graça, como Paulo nos ensina em Efésios 1:7, nele temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, irmãos, reconhecer isso, reconhecer o perdão, nos leva a agradecermos, nos leva a louvar, nos leva à adoração, a essa gratidão genuína, pois sabemos que sem o Senhor, sem esse perdão, nós estaríamos perdidos. Mas é interessante porque não só o perdão, e se você observar versículo 4, ele ainda vai falando, versículo 3, perdão, ele vai falando, mencionando a cura tanto física e espiritual, embora nem todas as enfermidades físicas sejam curadas aqui nesta vida, né? Mas Davi ele traz, mostrando que o Senhor traz essa restauração, e se não acontecer nessa vida, acontecerá, de não termos mais nenhum tipo de enfermidade. É isso que o profeta Isaías traz, mostrando que em Cristo todas as nossas enfermidades foram curadas. Irmãos, quantas vezes Deus já também, agora, não futuramente, escatologicamente, mas agora, o Senhor tem curado, o Senhor tem agido na nossa vida. Às vezes o Senhor tem usado e tem curado de uma forma sobrenatural, ou às vezes Ele tem feito isso de uma forma natural. Talvez aquela medicação, talvez a orientação médica, o tratamento, é Deus curando, é Deus agindo. Quando nos lembramos das vezes que Ele nos sustentou na dor, nos momentos difíceis, quando Ele trouxe alívio para os momentos de angústia, nós somos sim motivados a louvar, a confiar nele. Aí Davi, se você observar versículo 4, Davi reconhece que Deus é aquele que redime a nossa vida da perdição, resgatando-nos, né, de situações desesperadoras. Por isso que ele vem dizendo, justamente o versículo 4, quem da cova redime a tua vida. Esse termo no hebraico, redimir, é um termo usado para descrever justamente essa libertação de um escravo mediante aquele pagamento de um preço. E é isso que Davi está entendendo, e Davi está louvando a Deus, está listando e está dizendo, eu fui redimido, eu era escravo, e mediante um pagamento, eu fui liberto. Deus nos redime não apenas do pecado, mas das situações de destruição, e Ele nos coroa de benignidade, de bondade,
Por isso que o termo coroa, aqui ele vem usando aqui, é um símbolo de honra, de favor. Então Deus concede honra aos seus filhos, Deus abençoa, mesmo sendo indignos, Ele nos enche com seu cuidado gracioso. Por isso, irmãos, lembrar da misericórdia, lembrar das misericórdias de Deus é um exercício que muda a nossa perspectiva. Quando nós começamos a lembrar disso, nós vamos bendizer, nós vamos louvar, nós vamos ser gratos. E é isso que Davi está dizendo, está mostrando aqui. E a pergunta que eu faço para os irmãos e para mim é: você tem lembrado das vezes que Deus já perdoou suas falhas, já curou suas dores, resgatou e das situações difíceis? Você tem lembrado dessas bênçãos do Senhor na sua vida? Davi nos mostra que a gratidão começa com essa lembrança, irmãos. É lembrar dessas coisas, é lembrar daquilo que o Senhor fez. E quando a gente vive no nosso dia a dia, a gente começa a esquecer, nós vamos para o trabalho, para a escola, para a faculdade, para as relações, e nós esquecemos daquilo que o Senhor já fez. Nós deixamos a gratidão de lado, deixamos o louvor de lado, deixamos a adoração de lado. Mas ao nos lembrarmos das misericórdias, nós somos movidos a viver em louvor e a viver em devoção contínua ao nosso Senhor. E por último, irmãos, olha o versículo 5. Ele diz assim: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Irmãos, Davi descreve aqui nesse versículo 5, e ele diz que Deus farta a tua boca de bens, né? Tem uma outra versão que diz que se renova como a tua mocidade se renova como a da águia. Essa imagem, eu sei que talvez os irmãos já estudaram, já viram, lembram, né? Essa imagem da águia é uma imagem poderosa que traz uma verdade profunda espiritual. O profeta Isaías traz essa visão também, né, com relação à águia. E aqui Davi está trazendo novamente isso, mostrando, olha, Deus é quem nos renova, Deus é quem nos restaura. E quando ele diz, Deus nos farta, nos traz à mente a ideia de abundância. E essa comparação da águia é tão rica, como eu falei para os irmãos, e só para lembrar os irmãos o significado, os irmãos lembram que as águias, elas são aves que ao envelhecer, as águias passam por um processo de renovação. Ao envelhecer, as águias passam por um processo de renovação. Elas perdem suas penas velhas, elas começam a afiar os bicos, elas começam a afiar as garras, e depois de um período de reclusão, essas águias elas saem mais renovadas e elas saem mais fortes ainda. E esse processo é justamente a ideia de uma metáfora que é usada justamente para renovação. Essa renovação espiritual, essa renovação que o Senhor proporciona ao seu povo. Ele nos oferece um vigor renovado, independente das circunstâncias externas. Olha o versículo 5 novamente.
quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O que Davi está ensinando é que quando nós mudamos a nossa perspectiva, saindo de uma murmuração, de uma reclamação, de sentimentos de ingratidão, e nós vamos para um sentimento de gratidão, de louvor, de bendizer ao Senhor, nós somos renovados. Então a ideia é que a gratidão é a chave para nós termos esse renovo do Senhor. Quando nós bendizemos, quando nós louvamos ao Senhor, nós somos renovados. Quando o nosso foco é direcionado para as bênçãos do Senhor, para a sua fidelidade, Ele nos fortalece e Ele nos dá fidelidade. Irmãos, isso não depende de como as coisas estão ao nosso redor. Davi ele não diz, se estiver tudo bem, não, mas aqui está ligado à confiança na fidelidade de Deus. E eu posso dizer nessa manhã para os irmãos e para a minha vida, se você está se sentindo cansado, sobrecarregado, desanimado, é importante saber que se você bendizer ao Senhor, se você lembrar dos benefícios do Senhor, lembrar das misericórdias, da fidelidade do Senhor, você é renovado, você é renovado. Irmãos, muitas vezes estamos tão focados naquilo que não está dando certo, que nos esquecemos de olhar para aquilo que Deus já fez por nós. Por isso, irmãos, voltemos-nos, volte-se para o Senhor em gratidão, porque Deus é aquele que renova as nossas forças, como a da águia, e nos dá um novo vigor, para nós enfrentarmos as adversidades, as situações difíceis, nessa jornada que nós estamos. Portanto, em momentos de desgaste, lembre-se que a renovação ela vem, quando nós lembramos daquilo que o Senhor já tem feito, é focar no Senhor, reconhecendo as bênçãos do Senhor, tendo um espírito confiante na fidelidade, na misericórdia do Senhor. Eu quero concluir dizendo para os irmãos que nós possamos, como Davi, ordenar para a nossa alma nessa manhã. Ordenar mesmo, dar uma ordem para a nossa alma. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Ao olharmos para as maravilhas que Deus já realizou, eu tenho certeza que você será motivado a uma adoração genuína e transformadora. Se você parar e olhar para os benefícios do Senhor na sua vida, na sua família, nos seus filhos, olhar para os benefícios e fazer uma lista, eu tenho certeza que você vai viver em gratidão, louvando e bendizendo. Lembre-se disso, irmãos. Bendizer ao Senhor precisa ser algo intencional. Não é porque tudo vai bem, mas é porque o Senhor, Ele continua sendo bom. A sua misericórdia, a sua fidelidade permanece para sempre. Vamos orar. Senhor, damos graças pela Tua palavra. Damos graças pela vida do Teu servo, nosso irmão Davi. Obrigado pela experiência que Davi registrou aqui e nos ensinou nessa manhã. Ó Deus, que possamos, como Davi, ordenar para nossa alma, para bendizer ao Senhor. Ó Deus, que possamos mudar a perspectiva, talvez nessa manhã. Irmãos queridos vieram até aqui, mas vieram reclamando, murmurando, olhando para as dificuldades, olhando para as lutas, olhando para as tempestades que estão enfrentando, olhando para os desafios que estão por vir para essa semana. Mas Deus, que em nome de Jesus, nós possamos olhar para o Senhor,
lembrar da tua fidelidade, da tua misericórdia, das bênçãos, do perdão e de todos os benefícios que o Senhor tem trazido para as nossas vidas. E que assim, Pai, a nossa alma bendiga ao Senhor, louve ao Senhor, adore ao Senhor, independente das circunstâncias que estamos vivenciando. Nos ajude a fazer como o apóstolo Paulo, que preso, sofrendo, naquela prisão, escreve para os irmãos de Filipe, dizendo para eles se alegrarem, e que ele se alegrava no Senhor. Ajude-nos, Senhor, a ter essa perspectiva. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.